Bem-vindos, semana 7, Jornada de Trabalho, parte 2. Então, continuemos com empregados excluídos do regime de duração do trabalho. Meus amigos, esses empregados que estão excluídos da duração de trabalho, eles não têm controle de jornada. Eles não batem ponto, entrada, saída, duração do intervalo, entrada, saída. Eles não fazem esse esqueminha aí. Então, o que acontece? Lógico, eles estarão fora do controle, então eu não posso pagar verbas que só existem para quem tem controle de jornada. Tá beleza? Então, vamos lá. Olha o jogo de luzes aqui, a Loki aqui, ó. Quem falou que não tem a Loki aqui? A Loki para vocês, viu? Em casa. E aí é o seguinte, olha, vamos lá no artigo 62 da CLT. Vou começar pelos direitos que eles não têm. O que eles não têm de direito, então, essas pessoas que estão fora do artigo 62. Eles não têm direito à hora extra, porque não tem como eu controlar se eles entraram, se eles saíram ou se eles estão trabalhando mais do que o normal. Eles não têm direito a adicional noturno, porque adicional noturno faz parte, é pago para quem tem direito à jornada, né? Eles não têm controle de jornada. Não sei qual é o horário de início e fim. Tudo bem? Eles não têm mais o quê? Não tem limite de jornada, não tem hora extra, não tem adicional noturno. Lógico, se não tem adicional noturno, não tem hora noturna reduzida. E eles também, gente, eles não têm controle dos intervalos interjornada e intrajornada. Então também não tem direito à hora extra se eles usufruírem de forma menor do que o normal, tá certo? Mas uma coisa que eu falo, que eles têm direito, e isso é absoluto, é um direito absoluto aí, viu? Para todos os trabalhadores. Repouso semanal remunerado. Eles têm repouso semanal remunerado, tá certo? Vamos lá. Ponto 1. Empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário. E aí, ó, eu listei aqui quais são os requisitos, né? Artigo 62, inciso 1º. Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho. Mas aqui tem um requisito, tá certo? Eu só vou considerar empregado com atividade incompatível com a anotação de horário se eu, colocar essa condição de forma anotada na CTPS e no registro de empregados. Então tem que estar na CTPS e tem que estar lá naquele livro que os fiscais chegam para analisar quando da sua atividade de fiscalização, pelo MPT, lá, Auditores Fiscais do Trabalho. Tudo bem? A jurisprudência do TST entende que mesmo quando eu não colocar essa formalidade dentro da CLT e dentro do registro, se eu comprovar por meios outros, que não sejam os documentais, se eu comprovar que existia essa incompatibilidade, eu vou então considerar essa pessoa como excluída da duração do trabalho. Tá bom, professor, você ficou com a nota jurisprudencial, mas me explica uma coisa. Mas e se eu simplesmente anotar isso na CTPS, colocar no registro de empregados, esses sujeitos, eles terão direito à hora extra? Não. Eles continuam com exclusão aqui, não fazem parte da duração do trabalho. Correto? Então não fazem parte do controle, não terão direito à hora extra, adicional noturno, limite de jornada, intervalos, com obrigatoriedade do repouso semanal. Tá? Marquei aqui para vocês lerem a OJ 332. Vamos ler? OJ 332. Para OJ eu vou ver se aqui é mais rápido, o meu já está marcado. Ó. OJ 332. Olha o que diz essa OJ. Aqui também eu coloquei, por meios outros comprobatórios, eu vou poder demonstrar que o sujeito, embora não tenha anotação na CTPS e no registro de empregado, que ele poderia sim o empregador poderia sim comprovar que a atividade era incompatível. OJ 332. OJ 332. Aqui para motorista, o tacógrafo, aquele que controla a velocidade, por si só, sem a existência de outros elementos, não serve para controlar a jornada de trabalho de empregado que exerça atividade externa, viu? Então, se o empregador falar assim, olha, eu tenho um tacógrafo aqui, ó, que controla a jornada do meu empregado. Não, isso aqui, ó, por si só,
sem a existência de outros elementos, não serve para controlar a jornada de trabalho de empregado que exerce atividade externa, viu? Então, isso aí, ó, esse tacógrafo não serve de nada, não é prova, viu? Não é prova de que havia controle de jornada, viu? Então, esse caso aí, ó, prejudica o empregado que leva o seu tacógrafo para comprovar que ele merecia hora extra. Não tem possibilidade. Trouxe uma exceção aqui, ó. Trouxe uma exceção no artigo 62, viu? Em relação ao motorista, a CLT prevê o direito de ter jornada de trabalho controlada por anotação em diário de bordo. Em razão disso, não tem mais como aplicar o artigo 62 da CLT. Meus amigos, isso é um ponto profundo da matéria, viu? Porque eu falei que o artigo 62 ele é da duração do trabalho, e falei, então, que o artigo 62, inciso 2º, trazia incompatibilidade de horário para todos os empregados, né, os requisitos. No entanto, a própria CLT exclui da exceção da exceção. Então, para os motoristas, é possível o controle de jornada com diário de bordo, tá certo? Então, eles não são mais considerados como atividade incompatível com a fixação de horário, viu? Coloquem aí essa exceção que eu trouxe aí. Tudo bem? Recapitulando, artigo 62, incompatibilidade de anotação de horário, desde que conste na CTPS e no registro de empregados. Qual que é a exceção máxima? Eu não aplico mais para os motoristas. Os motoristas, eles podem, então, fazer o controle diário de bordo e não são mais considerados como atividade externa incompatível com o controle de horário. Próxima categoria, que está excluída também da duração normal de trabalho. Empregados gerentes, meus amigos. Todos os que são gerentes e diretores e chefes de departamento ou filial. Nós vimos no semestre anterior, né? Artigo 62, inciso 2º. Todos esses gerentes, então, se eles cumprirem os dois requisitos, que é poder de gestão e receber 40% a mais de salário, vocês podem ler lá no artigo, eles vão, então, ser considerados gerentes e também não tem controle de jornada. Água na fonte aqui. Pedra azul. Pois bem. Olha só. Então, o que eu coloquei aqui, ó, eles têm que ter grande fidúcia, que nós vimos nas aulas anteriores, dispensa, então eu coloquei exemplo, dispensa, admite, aplica penalidade, rever seus próprios atos, dá desconto, é a própria voz da empresa. Depois, nós temos aqui, ó, segundo requisito, gratificação superior a 40%, 40% ou mais, né, do valor que ele recebe. Então, se ele tinha um salário de 10 mil, tem que receber 10 mil mais 40%, tem que receber, então, 14 mil reais. Súmula 287, eu coloquei aqui, ó, súmula 287, eu peço que vocês leiam a súmula 287, tá bom? O que diz a súmula 287? O que diz a súmula 287, professor? Diga, professor, estou muito ansioso. Ache rápido, professor. Calma, estou chegando. Súmula 287. 287 aqui, ó. Jornada de trabalho, gerente bancário. O gerente bancário, meus amigos, esse gerentão aqui, ó. A jornada de trabalho do empregado de banco, gerente de agência, é regido pelo 224, parágrafo 2º. Quanto ao gerente, o gerente geral de agência, vou dar um exemplo aqui, trecho do nosso querido Marcos aqui, que era o gerente geral da agência da Caixa Econômica, que faleceu em razão do Covid aí. Registro aí meus sentimentos, sempre, né, Marcos? Que era para quem me entregava sempre os ofícios, sempre muito educado. Deixa meu abraço aí. Infelizmente se foi. Então, quando eu for gerente geral de agência, eu não vou aplicar o artigo 224, eu vou aplicar o artigo 62, que é a regra geral aí. Tá beleza? Na aula online vocês podem me pedir lá a dúvida que eu expliquei sobre essa diferença entre gerente geral de agência e o gerente normal, que é aquele lá, gerente de pessoa física, gerente de pessoa jurídica, e aquele que domina todo o banco, né? Súmula 287. Então, eu já falei dos empregados que não têm atividade compatível,
dos empregados gerentes e agora, gente, a grande novidade da reforma trabalhista. Aqueles empregados em teletrabalho. Teletrabalho, viu? São aqueles empregados que... Esse também, empregado em teletrabalho. Ele também está fora, viu? Da duração normal do trabalho. Ele está, então, dentro da exclusão do capítulo da duração do trabalho. Então, dentro do artigo 62, eu trago lá um rol dos empregados que não têm controle de jornada. Tá certo? O terceiro deles aqui... Estou falando rápido hoje, hein, gente? O teletrabalhador. O teletrabalhador é aquele que estabelece a sua conexão com a empresa, a sua prestação de serviço, fora da planta empresarial. Não necessariamente em home office, não necessariamente em casa. O teletrabalhador ele se conecta por meios telemáticos, computador, celular, palm top, tudo que foi não é telepatia não, né? Tudo que for de sistema ligado à empresa sem que ele vá à planta empresarial, tá certo? Então, eu sempre dou exemplo em sala de aula. O meu serviço externo de oficial não deixa de ser um teletrabalho, porque eu trabalho de forma externa e em contato apenas por computador e por telefone com a vara do trabalho, porque eu recebo todos os meus mandados, os meus 400 mil mandados por mês lá, eu recebo na minha plataforma aqui no computador. Então, eu abro minha tela aqui e vejo lá todos os mandados que foram distribuídos, prazos, tudo que tem que fazer, tá certo? Esse, então, é o teletrabalho. Fora da planta empresarial, sem o controle de jornada, porque a empresa não sabe qual horário que você se ativa para o trabalho, qual horário que você se desativa para o trabalho. Então, nesses casos aí, são os teletrabalhadores. Vocês vão ler o artigo 102 combinado com o artigo 6º da CLT. Olha o que fala aqui, ó. O artigo 75 da CLT, ele traz, então, aqui o conceito de teletrabalho, tá bom? Apenas quando houver incompatibilidade com a fixação de horário. Assim, o trabalho à distância, labor em domicílio e teletrabalho, por si só não é suficiente para excluir os direitos relativos à jornada. Deve ser anotado e registrado em CTPS, da mesma forma. Controle, ainda que por meios remotos, telemáticos, artigo 6º da CLT aqui, ó, que eu coloquei. Haverá direito às horas extras. Tem alguns erros aqui, né, gente? Eu expliquei essa apostila aqui. As horas extras não, né? A hora extras. Adicional noturno, intervalos, hora ficta. Tudo bem? Olha, tão importante, trouxe até aqui o direito comparado, artigo 169 da CLT aí, que o direito, a CLT de Portugal, CLT não, né? O Código de Portugal, ele traz lá explicações sobre o teletrabalho. Tudo bem? Aí coloquei aqui, ó. Ele pode ser tanto trabalho no domicílio, não necessariamente, mas pode ser home office, à base de informática. Todos esses teletrabalhadores, né? Eles têm, então, direito, eles são incompatíveis, eles têm incompatibilidade de controle de jornada. Tá certo? Vamos lá, gente. Então, esses também estão fora. Como é que foi a questão da OAB? A questão da OAB falava o seguinte, olha, insinuava lá, colocava indícios de que o sujeito era um teletrabalhador, porque falava que ele tinha meios telemáticos em casa, em home office, não sei o que, e falava que ele tinha direito a controle de jornada. Não, a regra é que não tenha. O controle de jornada que ele vai poder ter é que se a empresa quiser controlar, né, a hora que ele faz o seu login, o seu logan, ou quando ele faz o seu login de entrada e de saída, aí sim pode controlar e vai ter direito. Então, hora isso. Mas em regra, não tem. São esses três aí, né? Teletrabalho, empregados gerentes e os empregados em atividade externa incompatível. Eu mandei os exercícios antes de eu fazer a nossa teleaula. Mas na minha próxima aula vai ser um exercício sobre isso aqui também, se Deus quiser. Tá certo? Acabamos então a segunda parte. Vou dar uma pausa aqui agora, porque eu vou comer Vou comer ali escargot e... Como é que chama aquele bichinho também que faz check, check, check? Como é que chama aquele bichão grandão? Lagosta, lembrei. Então uma pausinha para o escargot, lagosta e uma água aqui da fonte. Daqui a pouco eu volto na nossa última parte.